Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento devocional Palavra da Semana da paróquia da ISLB de Nova Petrópolis. Quero saudar você com a palavra da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, que diz: Irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Paulo escreve nesta carta e pede: Meus irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Muitas vezes o apóstolo Paulo orou por suas comunidades. Inúmeras vezes orou pelos líderes que estavam sendo perseguidos. Por exemplo, ele deu graças a Deus pela perseverança dos filipenses. Ele orou pelo Timóteo para que continuasse firme na sua vocação. Ele orou por Onésimo, que estava doente. Mas agora a situação se inverte. O pedido é que a comunidade ore pelos seus pastores, neste caso, Timóteo, Silas e Paulo, que são autores desta carta. Eles reconhecem que não têm capacidade suficiente para fazer o evangelho se propagar, se espalhar pelas vilas, cidades, colinas e ilhas. Eles sabem que a aceitação do evangelho pelos ouvintes não depende da boa oratória, da boa pregação deles, mas depende da ação do Espírito Santo. Eu fico admirado como líderes tão experientes como estes, teólogos exemplares, missionários dedicados, como eles são aqui humildes em reconhecer que precisam das orações da sua comunidade. Também nós hoje, também nós pastores, precisamos ser carregados em oração por cada membro da comunidade. Eu te pergunto, já aconteceu de você sair apressado de casa para o seu trabalho, preocupado com algum problema? Já aconteceu de você sair de casa com dor de cabeça, cansado de uma noite mal dormida? Já aconteceu de você ter discutido com seu filho, ou marido, ou esposa, antes, por exemplo, de sair para o culto na igreja? Por acaso você já saiu para o seu trabalho na empresa, preocupado com o filho doente? Deixou em casa seu filho com tosse, com febre? Se isso acontece contigo, como membro da igreja, por que situações como estas não aconteceriam ao seu pastor, à sua pastora? Sim, acontecem conosco. Somos gente, somos humanos. E com estas cargas sobre os ombros, o pastor lhe traz a mensagem da palavra de Deus. Lhe diz palavras de ânimo, de fortalecimento ou de consolo. Lhe traz conselhos a partir da palavra do Senhor, para abençoar e enriquecer a tua vida, a tua família, o teu jeito de viver como pessoa cristã neste mundo. O apóstolo Paulo não pede orações para o seu bem-estar pessoal, para o sucesso na sua carreira, para o sucesso profissional, não. Ele pede que a palavra do Senhor seja propagada, seja espalhada. Ele pede que se abrissem mais portas no meio daquelas perseguições difíceis. Ele pede orações para que a palavra de Deus seja aceita, crida e vivida. Sabe, às vezes eu tenho a impressão, quando estou num culto diferente, de casamento, ou até um velório,
confirmações, festas comunitárias, eventos públicos. Quando ali trago a palavra do Senhor, eu tenho a impressão que eu estou diante de pessoas que são parecidas a crianças que comeram bastante salgadinhos antes do almoço e então vão com seus pais para um restaurante e estão diante de um buffet. E a mãe lhe mostra para a criança as comidas maravilhosas e gostosas que estão ali. E a criança olha, torce o nariz, pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e mesmo assim demora a comer o pouco que serviu no prato. Por quê? Porque simplesmente faltou fome na hora de se alimentar. Eu oro para que as pessoas da nossa geração não percam a fome pelo mais puro alimento da palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo mantenha a fome e a sede pelo ouvir e pelo ler a palavra. Eu oro para que Deus mantenha o apetite para encontros comunitários de oração, louvor e comunhão. Eu oro para que os alimentos espirituais de segunda categoria, como aquele salgadinho, aquela porcaria que a gente diz, para que isto não encha a espiritualidade das pessoas do nosso tempo de tal forma que desprezem o puro e bom alimento da palavra. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é o bom alimento. O que vem a mim, ele disse, jamais terá sede, e o que crê em mim jamais terá fome, em João 6,35. Eu te peço, como Paulo, o apóstolo, Silas e Timóteo, ore pelo seu pastor, pela sua pastora. Você vai sentir a diferença no próximo culto. Fique atento. Observe o tom da voz dele. Observe a leveza no seu rosto. Observe a inspiração das suas palavras. Fique atento, porque Deus costuma responder rapidamente a orações como estas. Deus te abençoe. Uma abençoada semana a você e sua família. Amém.